Bom dia, cada vereador, cada vereadora aqui presente. Peço licença, o meu discurso pode soar repetitivo diante do pequeno expediente em que a vereadora Cida Pedrosa tão eloquentemente explanou sobre esse projeto, mas Vossas Excelências vão compreender que foi muito tempo de luta para esse projeto ir adiante, né, e eu preciso desse vídeo aqui na tribuna da Câmara, mostrando o meu trabalho. E aí é muito bacana a gente ver, vereadora Cida, né, primeiro, o quão difícil as coisas são, acho que isso é importante para o nosso aprendizado, mas também é muito importante a gente compreender cada passo que foi dado nessa luta, para que ela possa se repetir, para que outros passos sejam dados. Então, lembro com muito carinho, quando a gente estava fazendo aquela audiência pública, mais uma audiência pública, né, eu estou terminando meu 8º ano aqui na casa, e diversas vezes trouxe esse tema, tanto para aqui, para o plenário, quanto em diversas audiências públicas, e Cida me falava que estava construindo um projeto de lei, me oferecendo para assinar junto com ela, para que a gente pudesse regulamentar o uso desses medicamentos aqui na cidade do Recife. A gente conversou, naturalmente eu topei, que não sou besta, e a gente decidiu que a gente iria fazer não apenas um projeto de lei com 2 assinaturas, vereadora Elaine, mas que a gente iria fazer um processo histórico para mostrar para a cidade do Recife e para o Brasil inteiro que esse não é um tema partidário, que esse não é um tema que polariza. Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala do cuidado com as pessoas, esse necessariamente é um tema que agrega. Até porque as filhas, os filhos das pessoas conservadoras também ficam doentes, né? Os netos e as netas das pessoas que às vezes até se posicionam contra quem deseja de fato a legalização, a relegalização de uma planta, também precisa muitas vezes usar esses medicamentos. E de fato foi feito. A gente teve um projeto de lei, o primeiro projeto de lei da história dessa casa, Vossas Excelências, com 26 assinaturas, não de apoiadores e apoiadoras, mas de autores e autoras. Então, depois que o projeto passa por mim e por Cida, a gente coloca ele à disposição do movimento social e ele recebe contribuições. E aí teve participação importante o pessoal do ambulatório canábico da UFPE, o pessoal das associações todas. Vereadora Elaine, quando eu entrei nessa casa em 2017, não havia nenhuma associação canábica no Recife, nem em Pernambuco. E aí criou-se a Canap, depois criou-se a Acolher, depois a gente viu o surgimento da Aliança Medicinal, da AME. Hoje em Pernambuco inteiro são várias associações que legalmente já podem produzir remédio e que têm atendido milhares de pessoas de sua base de pessoas associadas. Mas a gente ainda tinha uma lacuna que esse projeto busca resolver, e que com a assinatura de 26 mandatos a gente começa a caminhar em direção a essa resolução. Porque a gente está falando, é importante a gente nivelar a discussão para que não haja ruídos, para que ninguém ache que a gente está fazendo uma coisa que a gente não está fazendo. O que é que a gente está fazendo aqui? Existem remédios, nem é um, nem é dois, nem é três, são diversos. Existem medicamentos que são produzidos à base de uma planta. Essa planta tem o nome científico de cannabis sativa ou cannabis indica, mas tem muitos outros nomes conhecidos pela população, cannabis, liamba, enfim, todos os outros nomes pelo qual a nossa população há muito tempo chama essa planta. Então, essa planta tem elementos que são chamados canabinoides. O THC é o mais famoso, né? O canabidiol, que é o CBD, é outro mais conhecido, mas tem outras centenas que ainda estão sendo descobertos. Esses medicamentos hoje já estão legalizados. Então, a gente não está falando de legalizar nada. A gente está falando de um remédio, de remédios que já existem e que estão disponíveis nas farmácias do Brasil. Qualquer pessoa que precisa desses medicamentos, vereador Almir, com uma receita médica e muito dinheiro, pode ir em qualquer farmácia e adquirir. Qual é a lacuna? A imensa maioria das pessoas que conta com o Sistema Único de Saúde, que conta com o SUS, e não tem dinheiro para simplesmente chegar na farmácia e comprar, estava excluída dos imensos ganhos produzidos por esse medicamento para uma infinidade de patologias. É um medicamento que tem ajudado pessoas com epilepsia, que tem ajudado pessoas com doenças raras, as mais diversas, tem ajudado pessoas com transtornos do sono, tem ajudado pessoas com dores crônicas. Enfim, é um medicamento são medicamentos que quanto mais se estuda, mais se percebe que podem ser utilizados para o alívio da dor ou para o alívio de várias outras enfermidades, embora ainda não cure nenhum. A gente não está falando de uma panaceia que vai curar tudo, mas a gente está falando de um medicamento que é amplamente usado e amplamente demandado pela nossa população. O que é que o nosso projeto de lei está dizendo?
O nosso projeto autoriza a prefeitura a distribuir esses remédios na rede do SUS. O nosso projeto autoriza a prefeitura a fazer parcerias com todas essas associações que produzem medicamento a um preço mais baixo, oxalá, inclusive, fazendo com que elas possam produzir mais. Em produzindo mais, o preço cai, facilita para as pessoas usuárias do SUS, facilita para a prefeitura que vai adquirir esses medicamentos. A prefeitura pode fazer parceria com o LAFEP, a prefeitura pode fazer parcerias com universidades para produzir pesquisa. A partir desse projeto de lei, a prefeitura aumenta suas possibilidades de fazer com que um medicamento, ou vários medicamentos, altamente procurados, demandados e úteis, possam atender a toda a população. Mas esse projeto de lei, ele não resolve o nosso problema, vereadora Liana. Ele é um começo. Primeiro a gente vai aprovar nessa casa, eu não tenho nenhuma dúvida, que um projeto histórico, que tem 26 assinaturas de vereadores e vereadoras, autores e autoras, será naturalmente aprovado hoje, será aprovado em segunda discussão na próxima semana, e aí, vereador Carlos Muniz, inclusive, agradeço Vossa Excelência pela emenda que fez, Vossa Excelência que não é signatário do projeto, chegou aqui na casa depois dele já assinado e tramitando, mas fez uma emenda importante que garante que esse projeto esteja de acordo com a maioria da casa. Então, agradeço também Vossa Excelência, vereador Zé Neto, que relatou esse projeto na Comissão de Legislação e Justiça, vereador doutor Tadeu Calheiros, que fez com que esse projeto passasse também na Comissão de Saúde. Mas agora a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, a gente precisa da sanção. Né? Não é incomum a gente aprovar bons projetos nessa casa e quando atravessam o rio, chega na mesa do prefeito, o prefeito veta. Então, eu quero pedir mais uma vez a consequência, eu quero pedir que Vossas Excelências continuem nos apoiando para que esse projeto possa ser sancionado. Uma vez sancionado, vereador Almir Fernando, vereador Romerinho Jatobá, presidente dessa casa, uma vez sancionado, esse projeto, tornando-se lei, ele não garante que o remédio vai chegar no SUS, porque ele autoriza a prefeitura a distribuir, ele autoriza a prefeitura a realizar parcerias e ele autoriza a prefeitura a fazer com que esse medicamento chegue naturalmente nas milhares de pessoas que dele ou deles precisam. Então, acho que hoje a gente está dando um passo importante nessa caminhada, um passo fundamental, um passo imprescindível, mas é mais um passo. É diante de uma luta que tem um horizonte que não está tão perto da gente. O primeiro horizonte, que todas as pessoas que precisam deste medicamento no Brasil tenham acesso a ele. E outras tantas lutas, até que todas sejamos livres, porque a gente não pode mais admitir que uma planta seja criminalizada. A gente não pode mais admitir que questões como raça, questões como identidade, questões como território possam ser definidoras diante de uma situação em que uma pessoa pode ir para a cadeia ou pode permanecer livre. Então a gente continua lutando por uma lei de drogas, por uma política de drogas que compreenda a dimensão da saúde como prioritária. A gente continua lutando por uma política de drogas antirracista. A gente continua lutando por uma política de drogas abolicionista. A gente continua lutando por uma política de drogas em que as pessoas que fazem uso problemático das mais diversas substâncias possam ser acolhidas, possam ser cuidadas. E que as milhares, milhões de pessoas, a maioria das pessoas que fazem uso de qualquer substância, mas que não têm problemas nesse uso, possam ser deixadas em paz. E aí eu finalizo minha fala repetindo a vereadora Cida Pedrosa, agradecendo, abraçando cada pessoa, cada vereador, cada vereadora que é signatária dessa lei, que entra para a história do Recife, vereadora Cida. Esse projeto já virou história quando ele foi protocolado. Porque na época a gente perguntou a Paulo Rogério, que está aqui nessa casa há décadas, que é o coordenador dos processos legislativos, que conhece a história da Câmara como poucas pessoas, qual teria sido o recorde de assinaturas como autores e autoras de um projeto de lei. E Paulo não conseguiu lembrar de nenhum que tivesse 3 ou 4 assinaturas. A gente não tem 3 ou 4 assinaturas. Esse projeto chega em plenário com 26 assinaturas numa Câmara de 39. E mais do que isso, porque quando a gente fez esse projeto, vereadora Cida, e quando a gente colheu assinaturas nesse mesmo plenário, a vereadora Elaine Cristina não estava nessa casa. O próprio vereador Carlos Muniz não estava nessa casa. E outros vereadores e vereadoras que também chegaram aqui e que gostariam de ser signatários, mas que por uma questão de trâmite burocrático não foram signatários, mas que nós consideramos também como signatários fossem.
Então faço aqui essa referência à vereadora Cida Pedrosa, naturalmente, ao vereador Alcides Cardoso, ao vereador Alcides Teixeira Neto, à vereadora Aline Mariano, ao vereador Almir Fernando, ao vereador Chico Kiko, à vereadora Dani Portela, ao vereador Dilson Batista, ao vereador Doduel Varela, ao vereador Heriberto Rafael, ao vereador Fabiano Ferraz, ao vereador Hélio Guabiraba, ao vereador Jairo Brito, à vereadora Liana Cirne, ao vereador Marco Aurélio Filho, ao vereador Marcos de Bria Júnior, à vereadora Natália de Menudo, ao vereador Osmar Ricardo, ao vereador Paulo Muniz, ao vereador Professor Mirinho, ao vereador Rinaldo Júnior, ao vereador presidente dessa casa, Romerinho Jatobá, ao vereador Samuel Salazar, ao vereador Tadeu Calheiros e ao vereador Zé Neto. Eu ratifico e repito, Vossas Excelências, esses vereadores e vereadoras dos quais eu li o nome, não são apoiadores desse projeto, são autores e autoras. A gente hoje nessa casa dá um passo imprescindível, via uma política de drogas humana, uma política de drogas que considera a integridade do corpo das pessoas, que considera a importância de a gente atender, de a gente cuidar, de a gente providenciar tudo que o Estado puder fazer para que as pessoas possam ter uma vida plena, uma vida saudável, uma vida confortável, uma vida feliz. Nós estamos juntos, gente. Muito obrigado pela parceria com quem encontrei. Foram muitos anos de luta, foi muita conversa, foi muita articulação, foi muita construção coletiva, foi muito aprendizado. Agradeço a cada vereador dessa casa, signatário ou não desse nosso projeto. Agradeço muito ao pessoal da Escola Livre de Redução de Danos, ao Coletivo Antiproibicionista de Pernambuco, à Marcha da Maconha, a todas as associações canábicas que hoje atuam no estado de Pernambuco e a todo mundo que luta dia após dia por uma política de drogas, por uma política baseada em direitos humanos, por uma política baseada no cuidado, no afeto, no carinho e no amor. Nós estamos juntos, gente.